Descubra a revelação divina de Isaías, o plano transformador para Israel irá em tempos sagrados, no terceiro ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. As palavras do Senhor vieram a Isaías, filho de Amós, conforme as visões que teve acerca de Judá e Jerusalém. A luz vibrante irradiava do majestoso templo de Jerusalém, cujas colunas se erguiam como testemunhas da glória de Yahvé. Isaías, um homem de fé sólida, sentiu um chamado intenso que ecoava em seu ser, um chamado para ser a voz de Deus em um tempo de trevas. Diante da presença do Altíssimo, ele se prostrou em reverência. As palavras da Torá vieram à sua mente, lembrando da pureza exigida por Deus. Temor e admiração se entrelaçaram em seu coração, enquanto ele contemplava a santidade do Criador. Nesse momento sagrado, um serafim voou em sua direção, trazendo consigo uma brasa viva. Ele tocou os lábios de Isaías e declarou: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. Então, a voz do Senhor irrompeu: Quem enviarei? Quem irá por nós? Com fervor e determinação, Isaías respondeu: Eis-me aqui. Envia-me a mim. Mas o cenário em Judá era sombrio. O povo, mergulhado em incredulidade, ignorava os avisos do profeta sobre o iminente juízo divino. O poder assírio se aproximava, um lobo faminto em busca de presa. Israel, uma nação desmoronada, havia se afastado dos mandamentos da aliança. Clamavam por um Salvador, sem perceber que a verdadeira salvação vinha de retornar ao Senhor. Em Jerusalém, as vozes de líderes mundanos ofereciam promessas de segurança, invocando alianças com potências pagãs. Mas Isaías, embasado em sua visão divina, levantou-se contra essa mentalidade. Convertei-vos, pois, a ele, e vivei. Bradou ele, sua voz ecoando entre os muros da cidade. Contudo, os corações do povo estavam sobrecarregados por idolatrias e corrupção, incapazes de discernir o grave erro que prestes a custar-lhes a existência. O coração de Isaías se entristecia, e ele lutava diante do clamor divino. Em meio a essa crise, o Senhor revelou as promessas de um Messias esperado, que traria esperança em um novo pacto aos gentios, além de Israel, anunciando luz às nações. A tensão aumentava quando o rei Acais, apavorado com os chefes assírios, buscou aliança em vez de confiança em Deus. Isaías foi enviado para confrontá-lo. Peça ao Senhor um sinal. Insistiu o profeta, mas o rei, em sua incredulidade, recusou-se a ouvir o chamado de Deus. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Em meio à profecia e desespero, o povo de Judá ainda tinha uma escolha: retornar ao Senhor ou sofrer as consequências de sua iniquidade. A mensagem de Isaías ressoava como um farol em meio à névoa de dúvida. Seria Jerusalém capaz de ouvir a voz do Senhor a tempo de evitar o juízo? As tempestades políticas e sociais se aproximavam, e um avivamento parecia a única esperança. O futuro de Judá pendia em uma balança delicada, enquanto promessas de um novo amanhecer aguardavam para se desdobrar. O que acontecerá a seguir? As promessas de Deus se entrelaçarão com as ações do seu povo ou sucumbirão às trevas? A história continua. No mesmo momento em que a incredulidade reinava em Judá, a mensagem do Senhor pesava sobre os ombros de Isaías como um manto de fardo. Seus olhos contemplavam a cidade, mas sua visão espiritual via algo além das muralhas de Jerusalém. Ele percebia as sombras do juízo se acumulando no horizonte. Assim como um vigia atento na torre, Isaías aguardava as ordens do alto, pedindo que Deus o guiasse em cada palavra que deveria proferir. Na quietude da noite, enquanto a lua banhava as ruas de Jerusalém com sua luz prateada, a voz do Senhor se fez ouvir novamente ao profeta: Isaías, clama a este povo, e diz: Ouvi, ouvi, mas não entendeis. Vede, vede, mas não percebais. Isaías 6:9.
Isaías sentiu o peso das palavras, o eco delas repercutindo em seu coração. Como poderia o povo, tão obstinado, receber a verdade divina quando seus ouvidos estavam cobertos e seus olhos fechados pela indiferença? Ele começou a percorrer as ruas, proclamando abertamente a mensagem divina. Sabedoria e entendimento estão faltando entre o povo. Bradou. Capitães de guerra, em suas estratégias, esqueceram-se do Senhor. A vossa confiança se esvai em areia movediça. Mas enquanto suas palavras se elevavam ao céu, caíam como gotículas de chuva sobre um solo seco, sem resposta. Porém, em meio ao desespero, o Senhor fez uma promessa ainda mais profunda ao profeta. À medida que a noite se adensava, a visão de um jovem surgiu na mente de Isaías, um menino que cresceria e se tornaria um sinal de esperança. Neste povo, uma semente será plantada, e das raízes brotará um ramo, que será a glória de Israel. Isaías 11:1-2. O Espírito do Senhor sobre ele seria derramado, trazendo sabedoria e entendimento, conselhos e ousadia. Isaías ficou em silêncio, meditando. O significado do Senhor se desdobrava ante seus olhos, e, nas profundezas de sua alma, uma centelha de esperança emanava. Mesmo em meio ao juízo, um remanescente seria salvo, uma linha de descendência sobreviveria para trazer renovação. E se, na mais profunda escuridão, a luz já estivesse prestes a brilhar? Nas mesmas horas, em seus palácios, o rei Acais abraçava a aliança com a Síria, ignorando por completo a advertência do profeta. A aliança com homens carnudos não salvará. O profeta gritou em uma sessão da corte, suas palavras se entrelaçando com a tensão palpável. Mas o rei, como um bloco de granito, murmurava apenas promessas vazias. O desdém em seus olhos refletia a segurança enganosa que ele buscava nas alianças humanas. A escuridão trazia um medo crescente entre o povo, o clima de incerteza intensificava, e murmúrios de desespero começavam a permear as ruas. Entretanto, Isaías, ardendo em fervor, era um farol de esperança, exortando-os a voltarem ao Senhor. Lembrai-vos do pacto de Deus com vossos pais. Não te esqueças, ó Judá. E a cada chamada do profeta, a batalha espiritual se intensificava. As forças demoníacas inclinavam-se às sombras, rindo da incredulidade e da divisão. O inferno se preparava para reclamar o que lhe pertencia, mas Isaías sabia que Deus não abandonaria seu povo. Ele se recolheria em oração, clamando para que o Senhor interviesse antes que o destino os alcançasse. Eis que vos trago uma palavra de esperança, disse ele em um momento de revelação. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele virá, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Ao atentar a cada promessa, a esperança começou a florescer em seu espírito. Enquanto os corações endureciam, o plano soberano de Deus tomava forma silenciosamente, uma obra majestosa que não poderia ser interrompida. A pergunta ficou pairando no ar. Conseguirá Jerusalém reconhecer a voz do seu Salvador, que tão logo se revelará entre eles? E o que mais poderia Deus estar fazendo nos bastidores, ao preparar o caminho para a grande redenção? O desfecho do plano divino estava a caminho, aguardando a resposta do coração humano. Na alvorada seguinte, a cidade de Jerusalém parecia mais chamuscada pela incredulidade que nunca. As pessoas avançavam sombrias, seus rostos marcados pela preocupação, mas nos olhos de Isaías havia uma determinação renovada. Ele não poderia se calar diante da urgência das palavras que o Senhor havia lhe confiado. Era como se uma tempestade espiritualmente crescente estivesse se formando à vista, e o profeta se preparava para ser um instrumento na mão do Deus Altíssimo. Assim que as primeiras luzes do dia romperam a escuridão, Isaías subiu a um alto monte. De lá, ele poderia ver não apenas a cidade que lhe era tão querida, mas também as nações vizinhas. A Síria e Israel estavam atingidas pela ambição de busca pelo poder, e as sombras dessa corrupção se arrastavam como nuvens ameaçadoras sobre a terra. A voz do Senhor ainda ecoava em seu coração, um lembrete contínuo de que o juízo estaria próximo, mas também uma esperança poderosa: convocarei nações, e o meu povo será restaurado. Movido pela urgência, o profeta desceu rapidamente e dirigiu-se à praça pública. Com sua voz firme, ele proclamou: O Senhor dos Exércitos é a única salvação.
Ele fará desmaiar a soberania dos ímpios e levantará um remanescente para si. Ao ouvir suas palavras, muitos nas multidões pararam, alguns perplexos, outros condenatórios. Ao final do dia, uma visita inesperada chegou a Isaías. Foi o rei Acais, cujas feições eram de desespero. Isaías lhe disse: os temores crescem à minha volta. O povo murmura contra a minha casa. Dizem que a Síria e Israel se uniram contra nós. Que faremos para salvar esta nação? Isaías olhou fixamente para Acais, percebia nele uma luta interna, cercada por desconfiança e medo. O Senhor te diz: se não crerdes, certamente não vi tantas. Isaías 7:9. Sem se deixar intimidar, continuou: escolhe um sinal do Senhor, seja embaixo ou em cima. A incerteza ficou evidente no coração de Acais, que imediatamente hesitou. Ele não quis testar ao Senhor. Então ouvirei, Senhor, disse Isaías, sua voz erguendo-se como um clamor a Deus. Ainda que ele não busque por ti, mesmo assim, enviarás um sinal. E no meio daquele tumulto, uma revelação ainda mais profunda lhe foi dada. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7:14. As palavras reverberaram em sua alma como um eco de promessas divinas que cruzavam o tempo, revelando um plano de salvação que transcenderia a crise presente. Mas naquela noite, enquanto as palavras ainda dançavam em sua mente, Isaías sentiu uma inquietude. O Senhor se aproximava em um vento sutil, trazendo uma mensagem mais forte. Acais pode ignorar, mas eu não o esquecerei. O povo de Judá será afligido, mas dentro desse sofrimento nascerá a luz que romperá as trevas. O que vês, meu servo? Ao olhar novamente para as nações que espreitavam ao redor, seu coração se encheu de uma fé renovada. Estou vendo, Senhor. Um grande exército se ergue contra a tua palavra, mas tua verdade prevalecerá. Em meio a esta oração fervorosa, o Espírito do Senhor envolveu-o, e ele recebeu uma visão, uma grande colheita que viria, não apenas para Judá, mas para toda a terra. E assim como uma tempestade parece trazer destruição antes de exibir um arco-íris, Isaías compreendeu a promessa: não só o remanescente, mas o mundo seria afetado pela graça que se aproximava. Mas a questão que ainda pulsava em seu coração era: até que ponto o coração humano estaria disposto a abrir-se para a manifestação do plano de Deus? Que revelações aguardavam por aqueles que realmente buscassem o caráter do Senhor? Preparai o caminho, porque a noite de nossa dor se tornará em luz de alegria. A declaração acompanhada de um fervor espiritual intenso. E com isso, o profeta calou-se, aguardando que as conexões da narrativa divina se revelassem com a certeza que vinha do alto. O eco de um desfilar de eventos estava prestes a se iniciar, e a pergunta ainda ressoava: reconhecerão o povo a alvorada que se aproxima? Na manhã seguinte, uma sombra de tremor passava pela cidade. A notícia da mensagem de Isaías ecoava entre as multidões, gerando murmúrios tanto de esperança quanto de dúvida. As vozes dos profetas antigos ressoavam na mente daqueles que buscavam entender os desígnios do Senhor. O clima de expectativa pairava no ar, como se a própria terra estivesse aguardando um ato divino. Enquanto isso, na casa do rei Acais, os comitês se reuniam, e seus conselheiros debatiam fervorosamente sobre as ameaças que cercavam Judá. Acais se encontrava em uma posição difícil, temia tanto o ataque dos inimigos quanto o descontentamento do povo. Ele olhou para o céu, buscando respostas, mas teve apenas o peso da incerteza. No fundo, ele sabia que a oferta do Senhor para escolher um sinal ainda pairava sobre ele, mas seu coração hesitante não se atrevia a se apegar à promessa. Diante da inquietação crescente, Isaías, impulsionado por uma força sobrenatural, decidiu visitar Acais novamente. Ele entrou em palácio, repleto de um fervor que não podia ser contido. Ó rei, não temais as vozes que murmuram ao teu redor. O Senhor, que te deu um sinal, está pronto para ouvir o teu clamor. O que escolherás? Permanecer no medo ou crer no Deus que salva? Acais permanecia em silêncio, e os olhares dos conselheiros se encontraram, revelando uma mistura de ceticismo e esperança. Isaías, percebendo a relutância do rei, disparou: a essência da esperança não se encontra em alianças humanas, mas naquelas que o próprio Deus estabelece. Vês tu que os ímpios se levantam,
mas não será assim para sempre. O Altíssimo é uma rocha inabalável. Com um gesto, Isaías se voltou para o povo que começava a juntar-se ao redor, atraídos por sua presença. Ele elevou a voz, proferindo palavras que queimavam com a luz do Espírito. Virão tempos de desolação, mas também tempos de restauração. O que vistes em visão, ainda se cumprirá. Uma nova aliança brotará em meio às trevas, e não deve ser esquecida. Entretanto, enquanto falava, a visão que tivera na noite anterior invadiu sua mente, como um relâmpago em céu nublado. O que seriam as sombras que espreitavam a porta? Não apenas Israel, mas as nações ao redor estavam à beira de uma transformação radical. O Senhor, em sua providência, estava orquestrando um confronto que seria tanto um juízo quanto uma libertação. Repentinamente, uma presença se fez sentir, como um assopro sutil, as nuvens acima começaram a se agitar. Isaías se calou abruptamente, quase como se um peso lhe tivesse caído sobre os ombros. Entre os murmúrios, uma voz, mais poderosa que o vento, ecoou em seu espírito: diz ao meu povo, haverá um dia em que a justiça prevalecerá e aqueles que crerem verão a minha mão estendida. Um destino foi traçado, e é tempo de enxergar. As palavras penetravam os corações das multidões, e muitos olhavam para o profeta com olhos cheios de esperança. Contudo, alguns permaneciam calados, tocados pela dúvida, como as raízes de uma árvore que, embora robustas, ainda temiam a tempestade. Isaías sabia que os desafios à frente seriam grandes e que a incredulidade poderia fazer sucumbir o que deveria florescer. Despertai, exclamou Isaías, pois o plano do Senhor está prestes a se revelar. O remanescente será constituído, e a era da luz e da salvação será iniciada, não apenas para Judá, mas para todas as nações. Suas palavras fluíram como um poderoso rio, encorajando a congregação. E assim, enquanto ele falava, algo sublime se desenrolava nos céus e nas terras, um plano secreto de Deus se movia através da história, preparando o cenário para o surgimento de novos capítulos. Isaías, sentindo a carga de uma responsabilidade ainda maior, vislumbrou uma nova verdade, algo mais profundo do que o próprio reino de Judá. Porque, como está escrito, da mesma forma que a terra seca anseia pela chuva, assim minhas promessas se derramarão sobre aqueles que não desesperam. A revelação ardia em seu interior, mas ele sabia que a história ainda não terminara. E no centro desta edificação espiritual, erguia-se uma última interrogação: quem se prontificará a buscar a face do Senhor em meio à turbulência terrena? O que ainda estava por vir nos planos divinos, mesmo em meio às incertezas do presente? O tempo de se revelar se aproximava, e os ecos do destino divino ainda ressoavam. Enquanto a agitação nas ruas aumentava, e as palavras de Isaías ecoavam nos corações, um clima de expectativa ameldava-se ao medo que permeava Judá. Mulheres e homens reuniam-se em pequenos grupos, debatendo as promessas e advertências do profeta. As temperaturas emocionais variavam, onde a esperança e a desconfiança dançavam como chama e sombra sob a luz do dia. Diante desse panorama, Acais, ainda mergulhado em seus pensamentos, sentiu a urgência do momento. Embora estivesse aprisionado pelo medo, a visão de um sinal prometido pelo Senhor o atormentava. Ele sabia que deveria agir. O peso da coroa parecia mais pesado do que nunca, e sua mente se agitava enquanto vagava entre a possibilidade de permanecer firme na sua infidelidade ou se voltar para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Na casa de Acais, uma nova reunião estava a se formar. Os conselheiros, imbuídos do temor da incerteza, pressionaram o rei a buscar alianças com os reinos vizinhos. A melhor defesa, ó rei, é o ataque. Um dos conselheiros clamou: precisamos nos unir ao rei de Assíria para nos protegermos de Arão e de Israel. A esperança se encontra na força de um exército. Acais escutou atentamente, mas um aspecto solene dançava em sua mente. A voz de Isaías, afirmando que não teria sucesso em alianças meramente humanas, retumbava em sua cabeça. Devemos voltar nossos olhos para o Senhor, ele murmurou, quase que para si mesmo. E neste instante, o Senhor fez com que um sentimento de angústia o envolvesse. Isaías, espírito indômito à parte, buscou um local mais elevado, do qual poderia contemplar a cidade sob as nuvens pesadas, como um observador ungido. Ele buscou o Senhor em oração, clamando por orientação em seu papel como mensageiro.
O Senhor, fiel em sua resposta, fez com que uma nova visão lhe fosse revelada. No horizonte, uma imagem formava-se um jovem, ainda inocente, sendo levado a ambientes sombrios e traiçoeiros. Isaías percebeu que era uma representação de Israel, e uma profunda tristeza invadiu seu coração. Sentiu que, em breve, essa nação sofreria para colher as consequências de suas próprias decisões. Mas um remanescente será salvo, uma certeza passou pela mente do profeta. O Senhor não abandonaria seu povo. Movido pela revelação, Isaías desceu apressado até o povo. Seus olhos ardendo com determinação, ele proclamou: Assim diz o Senhor, uma criança nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre seus ombros. Seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Suas palavras viajaram como vento cortando a aridez, trazendo calor àqueles que ouviam. O murmúrio do povo cresceu. A fé começou a brotar em corações previamente endurecidos. No entanto, no fundo, a desconfiança ainda crispava os ânimos, e alguns se perguntavam se realmente iria surgir a transformação prometida. Uma criança eles esperavam, e, entre eles, a esperança e o medo se entrelaçavam de forma inextricável. Mas Isaías, com um fervor renovado, continuou: Não pesem seus dias no temor. O Senhor levantará um estandarte, e com ele, virá a justiça. A luz da revelação divina iluminou o cenário sombrio. A pequena chama de esperança acendeu-se nas almas do povo. E embora Acais hesitasse, em seu íntimo, uma confirmação de que sua escolha deveria ser feita. Um dia chegará, dizia Isaías, em que os reinos da terra se unirão, e todos aqueles que buscarem o Senhor o encontrarão. Mas agora, preparem-se, pois o que vem será grandioso, e a promessa do Senhor que diz: Eu não abandonarei meu povo se cumprirá. E assim, ao fim de suas palavras, uma sombra passou por cima das cabeças do povo. Era como se o próprio céu estivesse em convulsão, ansioso para revelar o que estava por vir. A promessa de um Messias pairava nas mentes, mas o caminho até lá seria pleno de desafios. A dúvida não cessaria facilmente. Com o último clamor e o peso da declaração ainda reverberando, Isaías se despediu, sentindo que um novo capítulo nos planos divinos estava a se revelar. E com isso, uma pergunta ecoou em seu coração e na mente de todos: quem poderá alinhar-se à vontade do Senhor e preparar o seu caminho? O destino não revelado permanecia à espreita nas sombras, aguardando o momento certo para se desdobrar. Enquanto as vozes do povo se dissipavam na brisa suave da tarde, Acais se sentou, sua testa franzida sob a pressão das decisões que pesavam sobre ele. As palavras do profeta ainda ressoavam em seus ouvidos, e uma luta interna se desencadeava em seu coração. Ele se via dividido entre a pressão de seus conselheiros e a mensagem poderosa de Isaías, que clamava por fé e confiança no Senhor. Naquele momento de introspecção, um mensageiro real chegou, ofegante e apressado. Ó Rei, uma mensagem de nossa guarda. Os exércitos de Aram estão se aglomerando nas fronteiras, e o rei de Israel avança com força. Precisamos decidir imediatamente sobre a nossa aliança com a Síria. As palavras do mensageiro cortaram o silêncio como uma espada afiada, e Acais sentiu seu coração disparar. Ele sabia que, por trás do clamor das ameaças, havia algo muito mais profundo. O Senhor tinha feito promessas a seu povo, promessas que se entrelaçavam na teia da história de Israel. O que fazer? Poderia ele ignorar as evidências que se desenrolavam diante de seus olhos? Com um gesto impetuoso, Acais mandou chamar os líderes da cidade. Ao se reunirem, ele os posicionou diante de si e, com sua voz trêmula, proclamou: Unamo-nos ao rei da Assíria. A força de um exército nos garantirá segurança. Mas um silêncio profundo tomou conta do salão. Os olhares se encontraram, revelando desconfiança uns dos outros. Finalmente, um velho respeitado se adiantou e disse: Ó rei, a salvação de Judá não está nas mãos dos homens, mas na misericórdia do Deus de nossos pais. Não foi ele quem disse: Eu sou o seu socorro e sua proteção? Devemos confiar nele. As palavras do ancião tocaram a fibra mais sensível em Acais. Uma lembrança vindo de sua infância se infiltrou em sua mente, as histórias de como Deus havia libertado Israel da escravidão no Egito, tornará a água em vinho e multiplicará pães. Porém,
a dúvida ainda o acompanhava como uma sombra. O peso da decisão estava prestes a se tornar um fardo intolerável. Nesse exato momento, uma nova inspiração tomou conta do coração de Acais. Ele se lembrou da mensagem de Isaías sobre o remanescente, como o Senhor sempre sobrevive um grupo fiel. O Senhor prometeu um sinal, e eu não posso ignorar isso. Exclamou, finalmente. Que se convoquem os profetas. Que busquem a Deus em jejum e oração. Precisamos entender isso. A ordem de Acais reverberou pela sala. Enquanto seus conselheiros saíam, um misto de esperança e tensão preenchia o ar. Isaías, longe da casa do rei, estava em profunda meditação, buscando entender o caminho que o Senhor desejava que ele seguisse. Novamente, a presença do Senhor se fez sentir, e a voz ressoou com clareza. Vai e diz a Acais, não temas a tumulto do que tu ouves. Porque assim como parece ser, não será, o conselho de Arão não se cumprirá. Com fervor renovado, Isaías começou seu caminho de volta ao palácio. O Senhor nos dará um sinal. Pensou. Ele sentia que as trevas estavam prestes a ser iluminadas, e uma nova realidade surgiria em meio ao desespero de Judá. Enquanto isso, em Judá, as famílias reuniam-se em oração, clamando por intervenção divina. Os corações pulsavam de uma expectativa intensa, e pequenos grupos começaram a se formar, buscando o Senhor como nunca antes. As vozes se uniam, criando um coro de súplica, e uma luz tênue começava a brilhar no horizonte, anunciando um novo amanhecer. E assim, o destino de Israel e Judá se aproximava de um ponto crítico, onde a fidelidade do povo ao Senhor seria testada. Na escuridão da noite, as nuvens se reuniram acima de Jerusalém, quase como se o céu estivesse preparado para estourar em luz. O tempo estava se esgotando, e os planos soberanos de Deus se entrelaçavam em um mistério profundo. Qual seria a resposta de Acais ao chamado divino? Uma indagação pairava nas mentes de todos. O que o Senhor ainda tem reservado para seu povo? A presença do invisível estava agora mais próxima do que nunca, ansioso para revelar o cumprimento de suas promessas. Enquanto as primeiras estrelas começavam a cintilar no céu noturno, Isaías fez seu caminho até o palácio com um coração palpitante de expectativa. Ele sabia que a mensagem que carregava não era meramente uma palavra de encorajamento, mas uma promessa poderosa do Senhor. A cidade estava em agitação, mas ainda havia um remanescente fiel que acreditava na soberania de Deus. Ao se aproximar das portas do palácio, Isaías sentiu o peso da responsabilidade, como se cada passo fosse uma declaração de fé. Ele se lembrou da revelação que recebeu, não temas a tumulto do que tu ouves, as palavras ecoavam em sua mente. A certeza de que cada palavra proferida por Deus jamais voltaria vazia infundia coragem em seu coração. Quando finalmente entrou na sala do trono, os líderes da cidade estavam reunidos, com rostos tensos e preocupados. O ambiente estava tenso, como se as sombras do medo pairassem sobre todos. Acais, sentado em seu trono, olhou para o profeta e o amistoso silêncio se quebrou com a voz forte de Isaías. Ó rei Acais, assim diz o Senhor, se não crerdes, certamente não permanecereis. Isaías 7:9. Um sinal vos será dado. A jovem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus está conosco. Isaías 7:14. Esta é a certeza de que o Senhor não abandonará seu povo. O coração de Acais saltou em sua caixa torácica. Embora ele lutasse contra a dúvida, as palavras de Isaías começaram a penetrar as trevas da incerteza. E qual será o significado desta criança, ó profeta? Como isso poderá ajudar a nós em nosso momento de desespero? Questionou Acais, quase em desespero. Isaías, com a confiança em Deus, respondeu, ela será um sinal não apenas de salvação, mas uma promessa de que o Senhor não permitirá que Judá caia nas mãos de seus inimigos. Assim como Moisés foi levantado em meio à opressão, assim também este menino será a face do próprio Deus entre os homens. Os líderes, inicialmente céticos, começaram a se entreolhar, percebendo algo extraordinário nas palavras de Isaías. O temor que antes os dominava começou a ceder lugar à esperança, e as murmurações de dúvidas se silenciaram quando o Senhor se fez presente através da declaração do profeta. Contudo, um novo amanhecer ainda estava por vir. Acais, lutando entre a crença e a preocupação com a aliança com a Assíria, tomou uma decisão crítica.
Se o Senhor tem um plano em meio a tudo isso, então eu não posso ignorá-lo. Mas, como faremos para combatê-los? Questionou. Conturbado pela urgência da situação. Isaías percebeu que o temor ainda dominava o coração do rei. Não olhe para as circunstâncias externas, Acais. O Senhor é maior do que qualquer exército. Confiar em Ele é o único caminho para experimentar a verdadeira libertação. Agora, você deve se mover e preparar seu povo para um novo caminho, um caminho de fé. Enquanto as palavras de Isaías penetravam o coração de Acais, algo em seu espírito começou a se iluminar. A visão de um povo unido em oração, confiantes nas promessas do Senhor, começava a tomar forma em sua mente. Ele apenas precisava dar o primeiro passo e, assim, a mensagem de esperança e redenção começaria a se espalhar como o sol que rompe a escuridão da madrugada. Mas enquanto a luz da verdade estava prestes a brilhar em Judá, uma sombra se desenhava no horizonte. Mensageiros de Arão e de Israel se reuniam, prontos para atacar, e um novo plano oriundo das trevas começava a ser tecido. As alianças se moviam como peças de um tabuleiro, e a batalha estava se aproximando, tanto no mundo natural quanto no espiritual. Isaías, percebendo a necessidade de agir rapidamente, disse: preparem-se para o que está por vir, pois o Senhor, em sua graça, também não tarda em usar os desafios como um catalisador para a transformação de seu povo. Os planos de Deus são mais profundos do que podem compreender, mas lembrem-se, sempre há esperança, mesmo nas maiores dificuldades. Com um novo fervor nas vozes de seus seguidores, e embora a tensão aumentasse, a expectativa cresceu entre o povo de Judá. Esta era uma oportunidade divina para vê-los se voltarem para Deus, um momento onde as promessas do Senhor começavam a se manifestar. E assim, na alvorada de um novo tempo, uma pergunta pairava no ar: quais mistérios ainda aguardam a revelação na grande aliança do Senhor com seu povo? Uma nova maré de fé estava prestes a varrer a terra, enquanto o plano soberano de Deus começava a se desdobrar em santidade e poder. Na manhã seguinte, quando a luz começava a tomar conta das ruas de Jerusalém, a cidade ainda estava envolta em incerteza. O povo andava de um lado para outro, sussurrando sobre a mensagem de Isaías, quando um grupo de líderes se reuniu para debater a situação inquietante. As palavras do profeta ecoavam em suas mentes: Emanuel. Um novo caminho precisava ser traçado. Acais, consciente da responsabilidade que tinha nas mãos, convocou uma reunião em seu palácio. O batente da grande porta se abriu e suas palavras brotaram com poder e urgência. Sede fortes, cidadãos de Judá. Não permitais que o medo vos paralise. O Senhor prometeu estar conosco. Mas devemos nos preparar para enfrentar o que está por vir. Os líderes balançavam a cabeça em concordância, embora a inquietação ainda habitasse em seus corações. O temor dos exércitos inimigos aproximando-se de suas fronteiras pairava sobre eles, como uma nuvem escura fazendo sombra ao que poderia ser um tempo de renascimento. Entre os presentes, Menahem, um dos conselheiros mais próximos do rei, levantou a voz: ó rei, nossos inimigos são implacáveis e numerosos. A Assíria se ergue como um leviatã voraz que devora tudo em seu caminho. Por que não buscar uma aliança com eles? É mais seguro do que permanecer em nossa fraqueza. Acais, embora tentado pela proposta, sentiu a inquietação em seu espírito. As palavras de Isaías estavam gravadas em sua alma. Então, se virou para Menahem e declarou com firmeza: tu não compreendes. O Senhor é a nossa verdadeira fortaleza. Precisamos de um sinal de divina intervenção, e isso virá pela coragem de nossa fé, não por alianças humanas. Se ele estiver ao nosso lado, quem poderá contra nós? Os murmúrios de dúvidas começaram a florescer novamente, mas Isaías, que ainda estava presente, levantou as mãos e fez um apelo: escutai, ó povo. O Senhor se levantará em favor de todos aqueles que confiam em Ele. Recordai como ele fez nas épocas passadas, como feriu os exércitos da Asa com as suas muitas idolatrias. No entanto, se hesitardes, então o Senhor também poderá se voltar contra nós, como está escrito: se não fizerdes o que é reto, eu vos desarraigarei. Isaías 6:13. As palavras de Isaías ressoaram em cada coração, e uma percepção espiritual começou a se desenhar na mente do rei. A visão de um povo se unificando em oração, a divisão entre crença e medo começava a se reduzir.
Mas como fazer isso diante de um inimigo tão feroz? Nesse momento, o profeta teve uma revelação que ardia em seu coração, levando-o a falar novamente. Não é apenas uma criança que virá, mas um novo espírito de vida que Deus entregará ao seu povo. E este sinal, ó Acais, não será apenas para vocês, mas para todas as nações. Através dele, os olhos dos perdidos serão abertos. Serão estimulados a voltarem-se para o Senhor e a buscarem sua verdade. Acais olhou fixamente para Isaías, enquanto um frio na barriga indicava algo incomum. Um espírito de vida? Perguntou, sua mente girando com as implicações. Como pode tal coisa acontecer? Deus não é limitado pelo que os homens consideram impossível, respondeu Isaías. Como Moisés, ele usará aquele que nascerá desta jovem, e será um testemunho de grande poder. Uma luz para todos os que habitam em trevas. E assim, neste tempo de incerteza, o que parecerá uma derrota será o início de uma grande vitória. Nesse momento, uma brisa suave entrou pela sala, e um silêncio profundo os envolveu. Era como se a própria presença de Deus estivesse entre eles, oferecendo-lhes esperança transformadora. O plano soberano do Senhor estava se desenrolando diante de suas vidas em um grande ato de redenção. Enquanto todos os olhares se fixavam em Isaías, uma pergunta emergiu em seu espírito: o que fará o Senhor com aquele que se opõe de maneira tão feroz ao seu povo? E como ele responderá à crescente rebelião em torno de nós? Assim, com as promessas de Deus ressoando em suas almas e um novo fervor começando a florescer, uma nova batalha estava prestes a ser travada. O peso da história estava sobre eles. E a expectativa de um milagre divino estava mais próxima do que jamais poderiam imaginar. Na alvorada do dia seguinte, uma nuvem de expectação pairava sobre Jerusalém. O céu, tingido de tons dourados e alaranjados, parecia anunciar a chegada de um tempo novo, mas a verdadeira mudança se desenrolava entre as sombras do palácio. Acais, fortalecido pelas palavras de Isaías, convocou uma nova assembleia naquele mesmo dia, não apenas para discutir estratégias, mas para buscar o Todo-Poderoso em fervente oração. Os líderes nervosamente se acomodaram, sabendo que poderiam ser testemunhas de algo sobrenatural. O rei tomou seu lugar no centro do salão, sua presença denunciava a seriedade do momento. Irmãos de Judá, exclamou. Embora as forças do mal se unam contra nós, ainda há esperança. É tempo de nós clamar ao Senhor, devemos arrepender-nos e buscar seu rosto. As palavras de Acais ecoaram na sala e, lentamente, os rostos dos conselheiros começaram a se iluminar com determinação. Com Isaías liderando a oração, as vozes se elevaram em uníssono. Poderosas súplicas e promessas de fé encheram aquele espaço, enquanto o salmo que diz, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, Jeremias 33:3, ressoava no coração de todos. E ao momento em que o último eco de oração se dissipou, algo extraordinário aconteceu. A sala, antes fria e cheia de ansiedade, se iluminou com uma luz suave e quente, como se a própria presença de Deus estivesse a envolvê-los. Isaías, em comunhão com o Senhor, recebeu uma nova palavra profética que queimava em seus lábios. Assim diz o Senhor: vejo os corações aflitos de meu povo. Aqueles que confiam em mim não estarão desamparados. Eu prepararei um livramento, e aquele que virá será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Ele não apenas vem para os que estão em Judá, mas para todas as nações da terra. Os sábios e os reis do Oriente o buscarão, e em sua luz eles encontrarão salvação. As palavras do profeta caíram como orvalho fresco em terras áridas, despertando a esperança. Acais sentiu a certeza crescer em seu espírito, não estavam mais sozinhos. Contudo, uma sombra ainda pairava em seu coração, e uma preocupação rodeava sua mente. E os que se opõem a nós? O que acontecerá com aqueles que buscam a destruição de Israel? Isaías, percebendo a inquietude do rei, continuou com firmeza. O Senhor já preparou o dia da vingança dos nossos inimigos. Aqueles que levantam a mão contra a obra de suas mãos irão conhecer a severidade de sua justiça. Você não tem que lutar nesta batalha, apenas em posição firme. O Senhor lutará por vocês. 2 Crônicas 20:17. Então, um murmúrio serpenteou pela sala.
O povo de Deus começava a vislumbrar uma força que os transcenderia, um movimento divino que não se limitava a um único exército ou território. O poder do Senhor estava se revelando, não em um golpe militar, mas em uma transformação espiritual profunda, onde os corações seriam tocados e convertidos. Enquanto o calor da comunhão entre eles se intensificava, uma nova revelação pairou no ar. Isaías vislumbrou não apenas a salvação que viria para o povo, mas também a luz que se espalharia entre as nações. Em um sopro de visão profética, ele viu povos se unindo, tribos se reconciliando, e nações se voltando para o Senhor. Mas, então, como um trovão à distância, a mensagem do céu trouxe um constante alerta. Mas lembrem-se, assim como a promessa de esperança surge, o teste da fé é iminente. Somente os que permanecerem firmes até o fim herdarão o que foi prometido. O plano soberano de Deus estava em andamento, mas o tempo de prova estava à porta. E em meio ao fervor espiritual da Assembleia, uma pergunta ecoou no coração coletivo: estaremos prontos para o que o Senhor tem reservado para nós? Conseguiremos manter nossa fé quando as adversidades se manifestarem? Nós que temos olhos para ver, devemos estar alertas, porque o que está por vir pode mudar o destino de todo o povo, e até das nações. E assim, a narrativa de salvação, esperança e provação se desenrolava, revelando um novo capítulo na história da humanidade. Na alvorada seguinte, a cidade de Jerusalém despertou sob uma nuvem densa de expectativa e temor. O eco das palavras do profeta ainda ressoava nos ouvidos da população, um murmúrio fervoroso de esperança misturado com a incerteza que pairava como uma sombra. Isaías, sabendo que a urgência do momento exigia ação, marchou resolutamente ao encontro do povo, seu coração ardendo em fervor espiritual. Ó povo de Judá, exclamou o profeta, sua voz ressoando pelas ruas empoeiradas. Ainda há tempo para se voltar ao Senhor. Ele prometeu um sinal e, através dele, traz vida e libertação. As palavras de Isaías penetraram nas mentes aturdidas e corações aflitos, acendendo uma centelha de esperança nos que começavam a acreditar nas promessas divinas. Enquanto isso, no palácio, Acais movia-se entre a dúvida e determinação, lutando para equilibrar as pressões de seus conselheiros e a mensagem divina recebida. Na sala do trono, os líderes e seus representantes se reuniram, suas feições cobertas por expressões de preocupação. O pavor das notícias que chegavam, sobre os inimigos se aglomerando nas fronteiras, fazia com que os murmúrios se intensificassem. Entre eles, Menahem ergueu a voz novamente: Rei, e se a Síria não nos ajudar? E se o seu poder se revelar ilusório? Acais, ouvindo as palavras de seu conselheiro, sentiu a oportunidade de reforçar a união entre todos. Ainda precisamos clamar ao Senhor por auxílio, disse ele, com um brio que surgia das profundezas de sua alma. Pois quem pode lutar contra o Senhor dos Exércitos? Os olhos do povo brilharam com nova coragem enquanto Acais, na presença de seus líderes, lembrou das promessas de Isaías, invocando a fé coletiva. Preparem-se para ouvir a palavra do Senhor. Pois assim como ele enviou um sinal, também nos levará a uma vitória que transcende as forças humanas. Isaías estava atento ao fervor na sala, seu espírito percebia a necessidade de unificar a nação em oração. Com um tom solene, ele se levantou e prometeu: proclamai um dia de jejum e clamor. Busque ao Senhor e ele visitará nosso deserto com chuva de bênçãos. Nossos inimigos não prevalecerão. E o povo, atordoado pela transformação daquele momento, começou a se unir. As vozes de súplica subiram aos céus, clamando por intervenção e misericórdia. Uma onda de fé e unidade se espalhou, enquanto líderes e cidadãos buscavam o Senhor em fervente adoração. Em cada clamor, a paixão e a esperança se entrelaçavam, gerando uma atmosfera de expectativa e fé. Mas mesmo enquanto essa onda de esperança se desenrolava, no próprio cerne do palácio, um novo temor se instalou. O porta-voz de um dos líderes inimigos havia chegado, trazendo consigo um ultimato de ataque. Chegou a hora de escolherem: a Assíria será a única salvação em sua fraqueza, ou a negação que os levará à ruína. A sala caiu em um silêncio tenso, as palavras cortantes do emissário trazendo um novo peso sobre os ombros de Acais. Isaías, percebendo a crescente pressão sobre o rei, avançou, firme em sua chamada à fé. Rei Acais, disse ele, não temas as ameaças.
O Deus de Israel é maior do que qualquer aliança humana que possa buscar. A resposta não está em conversar com os que vêm de fora, mas em se voltar para aquele que é a fonte de toda proteção e poder. As tensões estavam vivas enquanto Acaz lutava internamente. Mas no fundo de seu ser, as palavras de Isaías reverberavam como um chamado à ação. A decisão que ele tomasse agora poderia mudar o destino de toda Judá. E na sua mente, a imagem do menino que se tornaria esperança e salvação emergia, unindo-se à urgência do momento. E assim, uma nova revelação se deu em Isaías, uma visão profética que ardecia em seu ser. Quando o Senhor se levantar, as águas do juízo se dividirão, e sua glória será manifesta sobre todos os que o buscam no tempo da necessidade. A confiança do povo começou a florescer, mesmo quando a ameaça externa parecia insuperável. E com isso, o plano soberano de Deus continuava a se estruturar. Em meio ao clamor e às dificuldades, como um vaso sendo moldado na mão do oleiro. A pergunta que ainda pendia no ar, no coração de cada um, era: conseguirá Jerusalém reconhecer o seu Salvador em meio à tempestade que se aproxima? O que o Senhor fará para reafirmar suas promessas em tempos de incerteza? As intensas incertezas e as esperanças em tensão traziam um novo impulso ao espírito. O tempo da revelação estava próximo, e a história de Judá, assim como a de todo o mundo, estava prestes a ser eternamente alterada por um ato de intervenção divina. No horizonte, o desfecho começava a se desenhar, prometendo vida nova e restauração. E assim, a narrativa da salvação se adensava, convidando o povo a se alinhar aos desígnios do Altíssimo, enquanto aguardavam ansiosamente o que estava por vir.